Estudo sobre o Evangelho de João, parte 55, 1 de março de 2024. João, capítulo 11, do versículo 38 ao versículo 46. Lázaro ressuscitou dos mortos. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. João 11, 38, 46. Esses versículos registram um dos maiores milagres que o Senhor Jesus Cristo já realizou e fornecem uma prova irrefutável de sua divindade. Aquele cuja voz podia trazer de volta da sepultura aquele que estava morto há 4 dias, deve ter sido de fato muito Deus. O milagre em si é descrito em uma linguagem tão simples que nenhum comentário humano pode esclarecê-lo. Mas as palavras de nosso Senhor nesta ocasião são peculiarmente interessantes e exigem atenção especial. Devemos marcar, primeiro, as palavras de nosso Senhor sobre a pedra que jazia sobre o túmulo de Lázaro. Lemos que ele disse aos que estavam ao seu redor, quando chegou ao local do sepultamento: retirem a pedra. Agora, por que nosso Senhor disse isso? Sem dúvida, foi tão fácil para ele ordenar que a pedra rolasse intocada quanto chamar um corpo morto da tumba. Mas esse não era o seu modo de proceder. Aqui, como em outros casos, ele escolheu dar ao homem algo para fazer. Aqui, como em outros lugares, ele ensinou a grande lição de que seu poder onipotente não foi feito para destruir a responsabilidade do homem. Mesmo quando ele estava pronto e disposto a ressuscitar os mortos, ele não queria que o homem ficasse totalmente ocioso. Vamos guardar isso em nossas memórias. Envolve um ponto de grande importância. Ao fazer o bem espiritual aos outros, ao treinar nossos filhos para o céu, ao seguir a santidade em nossa própria caminhada diária, em todas essas coisas, é indubitavelmente verdade que somos fracos e desamparados. Sem Cristo não podemos fazer nada, mas ainda devemos lembrar que Cristo espera que façamos o que pudermos. Retirai a pedra é a ordem diária que Ele nos dá. Cuidemos-nos para não ficarmos parados na ociosidade sob o pretexto de humildade. Tentemos diariamente fazer o que pudermos e na provação Cristo nos encontrará e concederá sua bênção. Devemos marcar, em segundo lugar, as palavras que nosso Senhor dirigiu a Marta,
quando ela se opôs à remoção da pedra da sepultura. A fé dessa santa mulher ruiu completamente, quando a caverna onde estava seu amado irmão estava prestes a ser aberta. Ela não podia acreditar que era de alguma utilidade. Senhor, ela grita, a essa altura há um cheiro ruim. E então vem a solene reprovação de nosso Senhor. Não vos disse eu que, se credes, vereis a glória de Deus? Essa frase é rica em significado. É pouco provável que contenha uma referência à mensagem que foi enviada a Marta e Maria, quando seu irmão adoeceu pela primeira vez. Pode-se lembrar a Marta que seu mestre havia enviado sua palavra. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas talvez seja mais provável que nosso Senhor tenha desejado trazer à mente de Marta a velha lição que ele havia ensinado a ela durante todo o seu ministério: o dever de sempre acreditar. É como se ele dissesse: Marta, Marta, você está se esquecendo da grande doutrina da fé que sempre lhe ensinei. Acredite e tudo ficará bem. Não temas, apenas acredite. A lição é uma que nunca podemos saber muito bem: quão apta nossa fé é para quebrar em tempo de provação. Como é fácil falar de fé nos dias de saúde e prosperidade, e como é difícil praticá-la nos dias de escuridão, quando nem o sol, nem a lua, nem as estrelas aparecem. Vamos colocar no coração o que nosso Senhor diz neste lugar. Oremos por tais reservas de fé interior, para que, quando chegar a nossa vez de sofrer, possamos sofrer pacientemente e acreditar que tudo está bem. O cristão que deixou de dizer, devo ver e então acreditarei, e aprendeu a dizer, creio e aos poucos verei, alcançou um alto grau na escola de Cristo. Devemos assinalar, em terceiro lugar, as palavras que nosso Senhor dirigiu a Deus Pai, quando a pedra foi tirada da sepultura. Nós lemos que ele disse: Pai, eu te agradeço, porque tu me ouviste. Esta linguagem maravilhosa é totalmente diferente de qualquer coisa dita por profetas ou apóstolos, quando eles operaram milagres. Na verdade, não é oração, mas louvor. Evidentemente implica uma comunhão misteriosa constante acontecendo entre Jesus e seu Pai no céu, que está além do poder do homem explicar ou conceber. Não precisamos duvidar que aqui, como em outros lugares em João, nosso Senhor pretendia ensinar aos judeus a unidade completa e completa que havia entre ele e seu Pai, em tudo o que ele fez, bem como em tudo o que ele ensinou. Mais uma vez, ele lembraria aqueles que ele não veio entre eles como um mero profeta, mas como o Messias que foi enviado pelo Pai e que era um com o Pai. Mais uma vez, ele quer que eles saibam que, como as palavras que ele falou, foram as mesmas palavras que o Pai deu a ele para falar. Assim, a obra que ele fez foram as mesmas obras que o Pai lhe deu para fazer. Em suma, ele era o Messias prometido, a quem o Pai sempre ouve, porque ele e o Pai são um. Por mais profunda e alta que seja essa verdade, cabe à paz de nossas almas acreditar nela completamente e agarrá-la firmemente. Que seja um princípio estabelecido de nossa religião que o Salvador em quem confiamos não é nada menos que o Deus eterno, aquele a quem o Pai sempre ouve, aquele que de fato é o companheiro de Deus. Uma visão clara da dignidade da pessoa do nosso mediador é um segredo do conforto interior. Feliz é aquele que pode dizer: eu sei em quem tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. 2 Timóteo 1,12. Devemos assinalar, por último, as palavras que nosso Senhor dirigiu a Lázaro quando o ressuscitou da sepultura.
lemos que ele clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ao som daquela voz, o rei dos terrores imediatamente entregou seu cativo legítimo, e a sepultura insaciável entregou sua presa. Imediatamente aquele que estava morto ressuscitou, mãos e pés amarrados com panos de sepultura. A grandeza deste milagre não pode ser exagerada. A mente do homem dificilmente pode absorver a vastidão do trabalho que foi feito. Aqui, em dia aberto, diante de muitas testemunhas hostis, um homem morto há 4 dias foi ressuscitado em um momento. Aqui estava a prova pública de que Nosso Senhor tinha poder absoluto sobre o mundo material. Um cadáver já corrompido foi vivificado. Aqui estava a prova pública de que Nosso Senhor tinha poder absoluto sobre o mundo dos espíritos. Uma alma que havia deixado seu cortiço terrestre foi chamada de volta do paraíso e se uniu mais uma vez ao corpo de seu dono. Bem, pode a Igreja de Cristo sustentar que aquele que podia realizar tais obras era Deus sobre todos os benditos para sempre. Romanos 9:5. Afastemo-nos de toda passagem com pensamento de conforto e consolo. Confortável é o pensamento de que o amoroso Salvador dos pecadores, de cuja misericórdia nossas almas dependem inteiramente, é aquele que tem todo o poder no céu e na terra e é poderoso para salvar. Confortável é o pensamento de que não há pecador que tenha avançado demais no pecado para que Cristo ressuscite e converta. Aquele que estava junto ao túmulo de Lázaro pode dizer ao mais vil dos homens: saia, solte-o e deixe-o ir. Confortável, não menos importante, é o pensamento de que, quando nos deitarmos na sepultura, podemos nos deitar com a plena certeza de que ressuscitaremos. A voz que chamou Lázaro um dia perfurará nossas tumbas e convidará alma e corpo a se unirem. As trombetas soarão e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Amém. Tem continuação. Glória a Deus.